Olá, cursista! Eu sou a professora Vívia e estarei aqui narrando a aula 4 do curso de Desenhista Mecânico e da disciplina de Introdução ao Desenho em CAD. Hoje a gente irá trabalhar com a construção do trabalho número 2. Vocês receberam o desafio de executar esse desenho. Vamos agora ver lá no AutoCAD o passo a passo para a gente desenvolver essa peça. Aqui eu abri o arquivo da aula anterior, que é a prática 2. Eu vou salvar ele com outro nome de trabalho 2 e aí vocês vão entender por que eu quero aproveitar esse arquivo. Então eu venho aqui, salvar como, aqui eu vou mudar o nome de prática para trabalho 2. E aqui está o pendrive onde eu desejo salvar. Isso. Eu vou apagar esse desenho, vou clicar nele e apertar o botão Delete, ou eu poderia vir aqui também, através do comando apagar, e eu vou apagar todo esse desenho aqui também. Por que eu quero manter esse desenho? Quando eu clico aqui, por exemplo, em propriedade das camadas, lembram que a gente já tinha criado várias camadas com as cores e os tipos de linha? Mesmo se eu apagar o desenho, essas camadas continuarão aqui. Então é por isso que eu vou aproveitar esse arquivo, que alguns chamam de modelo, de template ou de protótipo, tá? Então quando a gente faz um desenho, coloca ele do nosso jeito, já configura, a gente pode aproveitar isso para não precisar de toda hora começar a partir do zero. Então é isso. Vou selecionar agora todos esses objetos e vou dar um delete, porque não me interessa o desenho anterior, me interessa apenas só a plataforma que está por baixo dele. Então vamos agora inserir o trabalho 2. Então vou pegar o arquivo lá, subjacência em PDF, ele está no meu pendrive, aqui ó, trabalho 2, dou um duplo clique sobre ele e vou clicar em OK. Aí ele vai me pedir um ponto para inserção, vou clicar aqui, e ele pode ficar de vários tamanhos, vou escolher, por exemplo, esse aqui, ó, um pouquinho menor para a gente não precisar de reduzir tanto, esse tamanho. Então agora eu vou precisar de girar, de rotacionar o meu desenho, rotacionar, selecionar o objeto, dar Enter e especificar um ponto base. Eu não estou conseguindo capturar o ponto, é porque o Snap aqui está desabilitado, Então vou clicar nele aqui. Agora eu vou conseguir capturar o ponto, lá, ó, e vou girar. Ok? Então agora o desenho está na posição que vai facilitar a minha visualização. Outra coisa, eu vou agora começar o meu desenho ampliando essa janela de zoom. Eu posso digitar, por exemplo, zoom, enter, e clicar aqui em janela e abrir uma janela. Vamos dar uma analisada nesse desenho antes de pensar em quais estratégias a gente vai usar para começar. Bom, esse desenho, a gente pode ver que ele é simétrico, Ele tem essa região igual a essa região, igual a essa, igual a essa. Quer dizer que eu posso desenhar uma única vez e replicar isso para os outros lados. Então vamos ver a simetria aqui, ó. Em relação ao eixo horizontal, a metade de cima é igual à metade de baixo, porém tem menos circunferências aqui dentro, ó. Tá vendo? Esse lado aqui tem mais circunferências do que esse lado aqui. E a distância entre os eixos dessas duas circunferências é de 30 graus. E aqui, ó, a distância entre essas duas circunferências é 45 graus. Então eu posso muitas coisas copiar e outras eu tenho que fazer uma adaptação. Analisando essa região aqui, ó, é idêntica a essa. Então eu posso, por exemplo, desenhar a parte de cima e copiar e colar, espelhar, na verdade, e fazer a parte de baixo e depois só fazer a modificação interna. Ou eu posso desenhar a metade esquerda e depois duplicar ela para a direita. Então você pode escolher vários caminhos, não existe um caminho certo, o caminho é aquele que você definir. Eu vou escolher um caminho aqui também, não quer dizer que ele seja o caminho melhor, mas é um caminho possível. Vamos começar então.
Bom, de onde começar, né? Eu gosto de começar pelo centro, ok? Então, eu vou começar a desenhar aqui, ó, essa circunferência do centro. Então, esse círculo aqui, ó, quando você vê a seta que está tocando ele, ó, tem um raio de 8. Então, vou começar lá, círculo, raio, vou especificar um centro e vou digitar 8 aqui, ó, que é o meu raio. Ok, ó, já tá lá. Agora, tá vendo que ele ficou dessa cor aqui magenta? Por quê, ó? Porque aqui em cima, né, tá selecionada essa cor. Se, por exemplo, né, tivesse aqui, ó, na linha branquinha, que pode ser o seu caso, ele ficaria branco. Ah, eu quero mudar, eu quero deixar tudo branco para colocar a cor só depois. Tudo bem? Eu posso clicar aqui nesse objeto com o botão direito em propriedades. E aqui, ó, a cor tá por camada, então eu vou colocar na camada 0. Pronto, voltou lá para a camada 0, né, que depois a gente vai configurá-la. Continuando, tem essa circunferência aqui. Agora eu vou fazer essa circunferência maior aqui, ó, que ela tem, vamos ver qual seta que está tocando nela aqui, ó, a setinha, raio de 22,5. Então, círculo, raio, eu quero que ele coincida com esse centro aqui. Ele já capturou porque o OSNAP está ativado. Se não tiver, você pode apertar a tecla F3 ou vir clicar aqui nesse ícone que representa os ajustes dos objetos através do OSNAP, que é a nossa captura principal aqui de precisão. Ok, agora eu vou desenhar aqui o raio 22,5, tá? Lembre que apesar de ser 22,5 em português, aqui no inglês, né, essa nossa vírgula a gente vai desenhar, a gente vai digitar o ponto, porque se você colocar a vírgula, ele vai entender que isso é um par ordenado e vai separar 22 e 5. Na verdade, a gente quer um número só, que é 22,5. Enter. Então, fez essa outra circunferência aqui de fora. Eu vou começar criando as minhas linhas de referências aqui, ó, a partir do eixo central, tá? Vou criar uma linha. Vamos lá, linha. Vou pegar uma linha de um ponto qualquer e até o outro, ó, para que ela fique ortogonal, eu vou ativar aqui o orto, clicando aqui ou digitando F8. Até aqui assim, mais ou menos, tá? Um tamanho qualquer. Agora eu vou centralizar, então eu vou mover, vou clicar nesse objeto, vou dar Enter, porque esse é o único que eu quero mover. Vou pegar aqui, ó, do centro dele e vou alinhar até o centro da circunferência. Ok? Criei essa linha aqui. Para diferenciar, que é uma linha de eixo, eu vou clicar nela aqui, vou com o botão, né, direito em propriedades, tá vendo lá, ó? A linha de eixo, a gente já pode colocar selecionar aqui eixo, ó. Lembra do desenho anterior? Que a gente tinha configurado que seria desenhado em amarelo. E aqui, ó, eu posso trabalhar a escala, que ela começa com 1, eu posso colocar 0,5 para ela diminuir e ficar melhor. Vou fechar aqui e vou dar um ESC. Então, ó lá, construir a minha linha. Bom, quando eu fui refazer esse desenho para gravar essa videoaula, eu reparei que estão faltando algumas dimensões importantes para vocês. O primeiro são esses diâmetros aqui, ó, que não foram citados. Eles também têm um raio de 2, tá? Então, esse arco aqui, ele também tem o mesmo raio dessa figura aqui. Então, não está escrito aqui o raio, mas nós vamos trabalhar com 2 na hora de construir. E a distância entre esse eixo aqui, ó, e a lateral aqui da peça é de 10, ok? Então, se essa distância daqui até aqui, ó, é 10 e daqui até o eixo é 45, então quer dizer que desse eixo a esse tem uma distância de 30, ok? Eu vou precisar dessa distância para construir agora. Então, eu vou usar o comando deslocar, vou clicar aqui ou digitar deslocamento na linha de comando
E aí ele pergunta lá, qual que é a distância? Então a distância é 30. Então vou pegar daqui para cá, que aí eu fiz essa linha aqui, tá? E eu vou aproveitar e vou fazer mais uma, ó. Tá vendo esse eixo aqui dessa circunferência, né? É de 45. Então eu vou de novo repetir esse comando. Agora eu vou digitar 45. Eu vou pegar essa linha e vou para algum ponto do lado esquerdo para fazer essa linha aqui, que eu vou precisar dela depois, ok? Eu vou aproveitar e fazer a linha horizontal. Então vou pegar o comando linha e vou marcar uma linha qualquer, por exemplo, daqui até aqui, vou fazer ela grande mesmo. Agora eu vou mover essa linha, vou clicar nela, vou dar Enter e vou procurar aqui o centro dela. Aqui, ó, esse triângulo é o centro. E vou mover até aqui. Então eu centralizei ela, tá? E como se trata de uma linha de eixo, eu quero que ela fique, né, igual à linha de eixo. Então eu vou usar agora esse comando aqui, ó, corresponder propriedades. Vou clicar nele, ou eu poderia digitar aqui, ó, propig, tá? Que é a sigla para esse comando. Esse comando é muito interessante quando eu quero copiar e colar não o objeto, mas as propriedades do objeto. Aí eu clico no primeiro objeto que eu quero que seja o meu modelo e clico depois no segundo objeto onde eu quero que ele copie as propriedades. Então vamos lá, eu vou clicar nesse objeto aqui, por exemplo, poderia ser qualquer um dos três, e vou clicar nesse aqui, ó. Tá vendo? Só de eu encostar ele já sugere como que ele vai ficar. Eu clico nele, prontinho, eu não precisava de ir lá e mudar para a linha de eixo, né? Usando esse comando aqui, ó, que é um pincelzinho, ele aplica as propriedades de um objeto a partir de um outro de referência. Guarda o nome desse comando aí que ele é interessante, tá? Por exemplo, essa circunferência aqui também, a gente vai mudar as características dela depois, tá? Nós vamos aplicar esse comando, mas vamos deixar para depois, quando a gente for no final, aplicar os tipos de linha, tá? Então aqui já me deu boas referências. Agora, tá vendo esse alinhamento aqui, ó? Essa distância do eixo aqui, ó, dessa circunferência central até esse eixo dessa circunferência aqui, ó, vai ser, ó, por exemplo, se daqui até aqui é 15, né? E daqui até aqui é 30, então é tudo 15. Então eu vou reproduzir 15 para cá e 15 para cá, que eu vou precisar dessas linhas também. Então vou voltar lá no comando de deslocamento, só que agora eu vou digitar 15, aí eu vou pegar essa linha, vou deslocar para baixo 15, depois vou pegar essa linha e vou deslocar mais 15. Que aí eu tô construindo, né, essa parte aqui do meu desenho, tá? Então aqui, ó, nesse encontro, eu vou fazer circunferência, nesse encontro aqui, ó, vou fazer essa parte. É bom a gente limpar o desenho para começar a visualizar, tá? Então eu vou construindo o desenho e vou apagando as linhas para depois deixar só aquelas que me interessam. Então vamos lá, partir para isso. Eu vou construir agora, por exemplo, esse conjunto de duas circunferências aqui, tá? Então essa setinha aqui me indica que o diâmetro é de 10. E essa setinha aqui, ó, me indica que o raio é de 10. Então eu vou lá, círculo, vou construir um raio, né, de 10. Então vou vir aqui, centralizei, vou digitar 10 aqui, que ele está solicitando o raio, tá lá. Agora eu vou construir uma outra com um diâmetro de 10. Então círculo, diâmetro, posicionei o centro, agora eu vou digitar 10 aqui. Ah lá, ó, então ele fez essa circunferência aqui para mim, ok? Como eu quero deixar o extravasando só um pouquinho, né, essa linha aqui de centro, não deixar ela tão grande, eu vou construir agora uma circunferência só para me dar um limite.
Como aqui eu tenho um diâmetro de 10 e eu quero que essa linha de eixo extravase um pouquinho, eu vou construir uma circunferência auxiliar com diâmetro maior do que 10 para eu conseguir essa distância aqui. Então, círculo, diâmetro, quero que seja o mesmo centro, capturei o centro, e agora eu posso digitar 12, 13, 14, 15, vou digitar 15, por exemplo. Olha lá, ele construiu para mim essa circunferência aqui no meio, ó, que tem um diâmetro de 15, e ela vai ser a minha referência para eu cortar a linha de eixo. Então, vou clicar em aparar, eu quero que corte aqui, ó, ao tocar, né, na interseção, vou dar Enter, e agora eu vou selecionar tudo aquilo, ó, que vai ser cortado até aquela circunferência que é o meu limite para parar. E vou dar Enter. E vou aproveitar e apagar também essa circunferência aqui para não confundir, porque ela não faz parte do meu desenho. Prontinho. Então, a minha linha de eixo, ela agora, né, foi construída, que é essa linha que está aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, dá para ver melhor, que aqui a linha de cota está sobrepondo, tá? Então, eu construí essa região aqui, né? Então, vamos continuar agora com o meu desenho, tá? Aí aqui eu tenho várias opções, eu posso copiar e colar aqui, aqui e aqui, ou eu posso espelhar aqui em cima e depois espelhar para o outro lado. Posso dar aquele comando que é matriz, tá? O comando matriz aqui, que no caso é uma matriz retangular, tá? Da outra vez a gente usou uma matriz polar, e aqui agora eu vou usar uma matriz retangular. Vou clicar nele, e aí ele seleciona quais objetos você quer reproduzir na sua matriz. Então, eu quero reproduzir isso tudo aqui, ó. Eu quero as duas circunferências e quero essas duas linhas de eixo, tá? Vou dar Enter. Aí ele pergunta lá, ó, selecionar uma alça para editar a matriz, tá? Então, ali, ó, ele sugeriu várias, né? Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o número de colunas, que vão ser 2. E a distância entre as colunas, então, por exemplo, aqui, ó, é 90. Isso. Aí, por fim, ele pergunta aqui, ó, o número de linhas. Eu quero, ali tem 3, por isso que a gente está visualizando 3 aqui, ó. Eu quero que sejam 2 linhas, então vou clicar em 2 aqui. Aí ele pergunta lá, qual que é a distância entre as linhas? Aí entre esse eixo e esse aqui, a distância é de 60. Vou digitar 60. Agora sim, eu posso dar um Enter final para sair desse comando. Então, a partir, vou clicar em ESC aqui para sumir as marcações do desenho. A partir dessa circunferência, eu podia copiar e colar essas 3, né? Mas eu resolvi usar o comando matriz retangular, que aí eu digitei que eu queria 2 linhas e 2 colunas. E aí eu fui formatando a distância e essa quantidade, tá? Seria uma opção mais rápida de reproduzir esse desenho, ok? Mas eu vou apagar, eu fiz uma demonstração com vocês, eu vou apagar porque eu quero construir um lado para depois espelhá-lo e construir o outro, tá? Então, vem nesse comando aqui, ó, desfazer, ou digitar na linha de comando desfazer, ele sumiu aquelas linhas lá para eu dar continuidade, tá bom? Queria só fazer uma demonstração para vocês. Vou aproveitar e vou clicar em salvar aqui para salvar essa parte que eu já fiz do meu desenho. Então, considerando que isso aqui está pronto, né, eu preciso dessa linha aqui vertical e dessa linha horizontal e também dessa região aqui para trabalhar, né? Vamos trabalhar então com essa região aqui, ó, que eu vou fazer. Então, o que eu tenho aqui, ó, é essa linha de eixo, né? E aí, lembrando que aqui, ó, eu tenho um raio de 2. Quer dizer que eu vou deslocar 2 para a direita e 2 para a esquerda. Então, comando deslocar, eu vou selecionar a distância desejável aqui, que é de 2. Vou clicar nesse objeto e para o lado direito, vou clicar nele de novo e para o lado esquerdo. Lá, fiz aquela reprodução ali que eu precisava, ok? Agora, eu vou desenhar essa parte de baixo aqui, ó, que tem o raio de 2. O raio de cima é igual ao raio de baixo, tá? Então, eu vou primeiro
trabalhar com um zoom aqui, ó, para eu ficar mais precisa ali. Então vamos dar um zoom de janela nessa região aqui, aonde eu quero trabalhar com meu arco. Então eu vou agora construir um círculo, por exemplo, com raio 2. Aí ele pediu para eu marcar o centro, né? Então eu quero que o centro seja aqui. E agora eu vou digitar o raio, que é 2. E vou dar Enter. Então ele construiu aqui a minha circunferência. E para limpar o meu desenho, eu vou apagar aquilo que não me interessa. Então eu vou selecionar aqui, ó, comando aparar, vou clicar na circunferência, vou dar Enter e vou tirar aqui as linhas que não me interessam. Ó, não me interessa essa parte, nem essa, nem essa daqui do meio também. Só que ele não aceitou, né? Então vamos clicar de novo aqui, ó, em aparar, selecionar essa região aqui, Enter, e agora eu vou clicar aqui, ó, essa parte da circunferência não me interessa, só ficou ali a parte que me interessa. Ok? Vamos voltar aqui, ó, no zoom anterior para ver que eu construí essa região aqui da minha circunferência. Continuando, eu vou fazer 1/4 desse desenho para poder depois a gente fazer um espelhamento, tá? É uma decisão que eu tomei, mas você pode também continuar seu desenho de outras partes. Então eu vou continuar aparando. O meu limite para aparar vai ser essa linha de eixo. Eu vou clicar em Enter e aí eu vou apagar isso tudo aqui, ó, e vou dar Enter. Então deixei só essa região aqui, deixei esse lado aqui, agora eu vou completar isso aqui e essa parte interna. Para o desenho começar a tomar um corpo e eu começar a visualizar melhor o que é a peça, eu já vou passar as linhas contínuas para a cor magenta, que seria o desenho com a caneta número 6, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, nesse objeto aqui, por exemplo, poderia ser qualquer objeto, e vou clicar em propriedades dele. Tá vendo que ele está na camada 0 e vou passar ele para a camada 6, tá? E vou fechar aqui. Ok, e vou pegar as outras linhas contínuas e passar. E eu vou usar esse comando agora, que eu vou passar tudo para a camada 6 a partir desse exemplo. Então desse objeto aqui, ó, ativou o pincel. Isso aqui é 6, isso aqui é 6, aqui e aqui também, ó. Esse raio aqui também é 6 e essa circunferência aqui também é 6. Opa, cometi um engano, vou consertar agora. Essa circunferência aqui, ó, na realidade ela não existe. Essa linha aqui é só para nos dar a orientação do raio de distribuição desses furos, né? Então esse aqui é um 0,2 tracejado. Então vou clicar nessa linha, propriedades, vou passar aqui, ó. Eu só tenho este título, né? Então vou lá criar um novo tipo de linha, tá? Então vou vir aqui em propriedades, uma nova camada, eu vou chamar essa camada de tracejada, né? Porque ela representa a linha tracejada. Ou projeção, tá? Alguns autores dão nomes diferentes. Vou passar ela aqui para cor vermelho, porque ela seria 0,1. Vou clicar em OK. E essa linha aqui, ó, não tem. Aqui só tem a linha de eixo e a linha contínua. Então eu vou clicar em carregar. E aí tá vendo aqui, ó, a linha que eu quero é essa daqui. Vou clicar em OK. E vou fechar a caixa de diálogo. Repare que a camada, né, de linhas tracejadas está com a cor vermelha, porém que continua contínuo, porque a gente carregou o tipo de linha, mas a gente não alterou a camada. Então você vai clicar aqui, ó, onde está contínuo, e vai selecionar para essa linha aqui, ó, que é a ISO 2, ok, W100, vai clicar em OK. Pronto, aí agora a linha ficou vermelha com esse modelo aqui, ó, de ISO 02 W100. Se quiser visualizar tudinho aqui, ó, o nome dela completo tá aqui. E vou fechar.
Aí agora, quando eu selecionar essa linha e lá nas propriedades dela, eu quero que ela saia da camada 6 e vá para a camada tracejada. Ok, vou fechar aqui e vamos analisar lá o nosso desenho. Ó, pode clicar em ESC para sair as marcações. Tá vendo? Então aqui ela passou para a camada tracejada, que já tem uma cor definida e um tipo de linha definida. A gente vai trabalhar um pouquinho agora na escala, né? Tá vendo que aqui, ó, os meus tracejados, eles têm trechinhos mais curtos. Então, eu vou clicar de novo aqui nesse objeto e vou dar Enter. E é onde está aqui, ó, escala do tipo de linha, tá? 1, que ele sempre cria 1 como padrão. Então, se eu quiser reduzir a metade, eu vou digitar aqui 0,5 e vou dar Enter. E olha lá no meu desenho, ó, para ver se ficou bom. Vamos fechar aqui e dar um ESC. Olha lá, eu acho que tá bom. Isso aqui, se você quiser aumentar ou diminuir um pouquinho os tracejados, tá? Você fica à vontade aí no seu desenho. Vamos agora criar um limite, né? Porque tá muito grande essa linha de eixo aqui, tá? Então, eu vou criar uma linha auxiliar para eu dar um corte aqui nessa linha, ok? Então, vamos ver, ó. Se daqui até aqui é 15, se eu fizer uma linha um pouquinho maior, né, do que 15, eu vou alcançar esse limite aqui. Então, eu vou lá no comando deslocamento, e aí eu vou digitar aqui, ó, mais do que 15, eu posso digitar, por exemplo, 18. Enter. Aí eu vou deslocar daqui para cá. Ah, ficou muito pouco, tá? Então, eu vou desfazer e eu vou clicar de novo em deslocamento e agora eu vou colocar 20. Aí, eu vou clicar neste objeto e o lado que eu quero copiar. Ah, agora ficou um comprimento aqui mais interessante, tá? Desse tamanho aqui. E aí, eu vou aparar, né? Qual que é o meu limite? Eu quero que o meu limite seja aqui. Então, eu vou dar um Enter e vou agora clicar aqui na parte que eu quero excluir. Enter. E por último eu vou apagar aquela linha lá, ó, que ela foi só uma linha auxiliar para me dar o limite. Ok? Então, vindo aqui, ó, eu já fiz essa região, já fiz esta região, né? E tem mais um limite aqui, ó, para eu poder dar, tá vendo aqui, ó? Então, se aqui era 15 e eu digitei 20, é porque ela ficou 5 para fora, né? Então, eu vou criar agora, ó, um outro deslocamento de 5 unidades. E aí, eu vou clicar daqui para o lado direito e vou clicar nessa linha para o lado esquerdo. E vou de novo lá no aparar. O meu limite vai ser aqui e aqui. Aí, eu vou dar Enter. Aí, vou clicar aqui, ó, nas pontas que serão excluídas. Enter. E por fim, eu vou excluir essas linhas aqui, ó, que elas não fazem parte do meu desenho. Eu vou dar Enter. Então, tá ok, ó. Fiz essa parte aqui, ó, para o desenho ficar com as linhas de eixo assim. Só que essa linha que eu construí agora, né, vamos dar uma olhada, aqui tô um pouco em dúvida se ela é uma linha de eixo ou se o eixo confundiu aqui. Então, eu vou clicar sobre essa linha e vou digitar aqui na linha do comando list. Lembra desse comando que lista as propriedades? Então, ela falou aqui, ó, essa aqui é uma linha de eixo e tem a cota meio. Então, é porque eu não estou visualizando, né? Mas ela é uma linha de eixo sim, mas ela é tão curtinha que esse intervalo aqui, ó, que tem um ponto, não tá dando para eu observar aqui no meu desenho, mas ela tá correta, tá? Vou clicar em salvar aqui para não ter nenhum problema aí, se a gente quiser desligar o computador agora ou de repente acabar a energia, né? Eu vou ter até aonde eu salvei o meu desenho, tá? Então, finalizei essa parte, né? Eu ainda tenho que fazer essa lateral aqui, essa daqui e essa série de furos aqui, ok? Vamos fazer o furo, então? Então, esse furo aqui, ó, tem um raio igual esse daqui, que é um raio de 2. Eu vou construir o primeiro e vou copiar os demais, tá? Então, círculo com raio de 2, o centro dele tá aqui. Eu vou digitar lá. Lá já tava 2, tá vendo? Se eu der Enter, ele reproduz o 2, eu também posso digitar 2. Entra lá, ele fez aquele meu furinho, tá? Aí, nesse intervalo aqui, ó, né, que tem, aqui tem 90 graus, em 90 graus ele tem 4 furos, né, e aqui também tem, ó,
Então, o que que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso usar aquele comando polar e fazer uma distribuição de 360 graus e apagar o restante, ou eu posso criar um ponto inicial, um ponto final e falar que entre esse ponto e esse aqui, ó, que dá um raio aqui, um raio não, um arco, né, de 90 graus, eu quero 4 furos. Então, vamos fazer essa tentativa agora. Então, a primeira tentativa, tá? Eu vou mostrar para vocês um jeito que eu acho mais simples, que é construir e apagar o desnecessário do que ficar definindo um arco de 90 graus, enfim. Então, eu vou clicar lá, ó, matriz polar, né, que já estava selecionada, polar, e vou clicar, lá embaixo está perguntando, ó, sempre de olho na linha de comando, selecionar objetos. O que que eu quero replicar? É essa circunferência aqui somente. Vou dar Enter. Aí, ó lá, o ponto central, eu quero que ela gire, né, nesse raio aqui, ó. Quanto que é esse raio aqui, ó? 22,5. Eu vou clicar no centro aqui, ó. Aí ele já sugeriu algumas circunferências. Só que eu quero mudar o número de itens, né? Então, vou clicar aqui em itens. Agora, vamos contar quantos são, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que eu tenho uma circunferência inteira, né? Então, eu vou contar que tem 7 de um lado e 7 do outro. Então, eu quero 14 itens. Então, ela vai distribuir em 360 graus, que é uma volta completa, 14 circunferências iguais. Ah lá, reproduziu. Aí, agora, eu vou voltar aqui, ó. Vou dar um ESC para sair. Vou lá no apagar e vou apagar as circunferências. Tá vendo? Ó, do lado de cá, nenhuma me interessa, porque essa aqui tá com um ângulo, né, de distribuição diferente dessa. Então, vou apagar essa. Ah lá, quando eu seleciono uma, ela seleciona todas, porque elas são um grupo, né? Então, agora a gente vai aprender um outro comando que é explodir. Então, quando você pega um projeto, né, ou um desenho, ou um bloco que tá inteiro e você quer só uma parte dele, você tem que explodir, que é esse comando que tem esse símbolo aqui, ou você pode digitar explodir na linha de comando, tá? Vamos supor que esse desenho aqui, você não entenda muito bem o que ele quer dizer, você vai digitar aqui EX, ele já vai sugerir ali, ó, EXP, né? Opa, EXPL, olha lá, explodir, Enter. Então, o que que eu quero explodir? Selecionei aqui, ó, a minha matriz, ele pegou todos daquele grupão e dei Enter. Agora, quando eu clicar sobre um, ó, eu vou pegar um de cada vez, porque eles não são mais um grupo, eles são individuais. Vou selecionar todos, né, e vou apagar essa turminha do lado de cá que não me interessa, né? Então, vamos lá. Apagar, quero apagar esse. E esse, ó, esse aqui não quero mais. Deixei um lado livre. Bom, como eu esqueci, né, de mudar a camada desse primeiro objeto antes de fazer a reprodução, agora eu vou ter que mudar um por um, tá? Então, eu vou nesse comando aqui, ó, corresponder propriedades, vou pegar esse aqui, por exemplo, né, corresponder as propriedades, e vou aplicar aqui, ó, porque eu quero que todos os furos fiquem na mesma camada, que é a camada número 6 da cor magenta. Ok. Continuando, né, já fiz isso tudo aqui, tá faltando só fazer essa ligação aqui, que eu vou reproduzir essas agora usando o comando linha, tá? Então, olha só, eu vou criar uma linha auxiliar e apagar depois o restante, tá? Então, eu já posso vir aqui, ó, e mudar para as camadas 6, que eu já vou construir a linha com a camada correta. Então, eu vou pegar, por exemplo, tá? Aqui, ó, do centro até, tá vendo que ele tá puxando aqui? Eu vou apertar o Shift, o botão direito perpendicular. Então, eu criei até essa perpendicular uma linha. E vou de novo no comando linha e vou fazê-la do centro até essa perpendicular aqui, ó, que ela me indicou aqui, ó, como um ponto de interseção. Pronto, criei essa linha e essa linha. Aí vamos aprender mais um outro comando aqui bem interessante, que é para fazer essa concordância aqui. Bom, para fazer a concordância, a gente vai vir aqui, ó,
Tem alguns tipos de concordância que pode ser em chanfro, digitando um ângulo, ou circular, né, digitando um raio. Eu vou digitar essa daqui, que é circular. Aí eu vou clicar aqui em raio, tá? Então lembra daqui, ó, que a concordância tem uma aqui, ó, raio de 2. Então quer dizer que todas essas curvinhas aqui, ó, tá? Elas têm o raio de 2. Então eu vou digitar aqui 2, que é o raio que eu quero que tem ali naquela concordância, e lá, selecionar o primeiro objeto. Então, eu vou selecionar esse aqui e selecionar o segundo, esse aqui. Aí ele fez uma curva ali, ó, de concordância com o raio de 2 entre os dois. Vou repetir de novo esse comando, né? Vou digitar de novo o raio. Como já está 2 aqui, ó, eu já posso dar o Enter. E aí o primeiro objeto é a curvinha, quer dizer, a circunferência, e o segundo é aquele ali, tá vendo? Por fim, eu vou usar o comando aparar, e aí eu vou selecionar uma região maior aqui, ó, e vou dar Enter, e agora eu vou clicar aqui, que aí ele vai excluir. Aí eu terminei de fazer, né, essa parte aqui da minha circunferência. Para fechar com chave de ouro, a gente vai usar o comando espelhar, tá? Eu posso clicar aqui nesse ícone ou digitar lá na minha linha de comando espelhar. Aí ele está interessado em saber selecionar os objetos. Então eu quero espelhar todos esses objetos aqui, ó. Tá? Marquei todos. Aqui, ó, já tenho a circunferência completa e já tenho os furos que me interessam. Então eu não vou clicar neles porque eu não quero que eles sejam, né, duplicados. Eu vou dar Enter. Aí ele pergunta para especificar o primeiro ponto, tá? Então, de onde que eu vou rebater? Eu posso clicar aqui. Aí ele pede aqui, ó, para especificar o segundo ponto. Eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo que ele já me deu um ponto aqui de referência, que é espelhar de baixo para cima, tá? E aí, eu só vou indicar o lado, ó. Se eu clicar aqui, ele vai colar um em cima do outro. Então eu vou clicar aqui, ó, pro lado de cima, qualquer ponto aqui em cima, tá? Que ele já vai me dar uma sombra aqui de onde que eu quero. Aí ele faz uma pergunta interessante, ó. Você quer excluir os objetos de origem, tá? E você tem que clicar em sim ou não. A primeira opção é não. Então é o seguinte, às vezes você quer espelhar invertendo o lado e você quer apagar o desenho anterior, e às vezes você quer duplicar. Então você vai clicar em sim ou em não se você deseja excluir. Eu quero excluir? Não, eu quero deixar o de baixo e quero fazer um novo em cima. Então, deseja excluir? Não, tá? Eu posso clicar aqui em não. Ah lá, ele reproduziu o meu objeto, tá? Vamos de novo voltar lá no comando espelhar. Eu poderia dar Enter também. Quais os objetos que eu quero espelhar? Eu quero espelhar isso aqui. Eu quero espelhar isso aqui. Eu quero espelhar esse aqui todinho também. Esse aqui todinho também. Ficou faltando um aqui, ó. Ficou faltando esse aqui. Eu tenho a certeza que eu peguei aqui, ó. Esses cantinhos aqui eu vou repetir. Ó, ficou faltando mais um aqui. Então, quer reproduzir isso? Sim. Ele vai perguntar qual que é o primeiro ponto. Vou clicar aqui, ó, imaginando uma linha. Qual que é o segundo? Aqui, ó. Tá vendo? Uma outra linha. Se eu clicasse aqui para baixo, ele espelhar para baixo. Eu quero espelhar aqui, ó, para esse lado, tá? Então, eu marco aqui. Aí, de novo, a pergunta, você quer excluir? Não, eu quero manter. Então, eu vou digitar não. Prontinho. Essa peça estaria pronta se não fosse um detalhe, né? Lembra dessa circunferência isoladinha aqui, né? Esse furo tá diferente dos outros aqui, que tem um afastamento menor do que esse aqui. Entre esse eixo e esse tem 30 graus, esse aqui tem 45, tá? Então, eu vou construir essa linha auxiliar aqui de 45 graus e depois eu vou copiar qualquer um desses aqui e vou colar aqui. Essa circunferência aqui, deixa eu apagar aqui para não me atrapalhar. Essa circunferência aqui tem um raio de 22. Então, se eu quero que isso aqui fique bem maior do que 22, tá vendo? Vou digitar um número bem maior que isso aqui, ó. Então, isso aqui é 22,5, tá? O dobro disso aqui, né? Seria aqui. Então, eu quero um pouquinho menor. Eu vou digitar aqui... Vou digitar 30, tá? Que eu acho que vai ficar um comprimento bacana aqui. Vamos por essa tentativa. Então, vou clicar em linha. Vou selecionar. Eu quero uma linha daqui. E aí, eu vou colocar aqui, ó. @ 30.
menor, então o comprimento vai ser de 30 e o ângulo é de 45 graus. Eu vou digitar 45. Construir, tá? Essa linha aqui eu construí aqui. Lembra que é uma linha auxiliar, tá? E ela tem as mesmas características de linha tracejada. Então eu vou lá no corresponder propriedades, vou clicar aqui, ó, nessa linha. Então, ó lá, corresponder propriedades, vou clicar nessa linha e vou clicar aqui. Então ela passou a ser tracejada, assim como essa circunferência é tracejada. Aí agora é muito simples, vou pegar aqui o comando, ó, copiar. Quero pegar essa circunferência aqui como exemplo, vou dar Enter e eu quero copiar o quê? Quero copiar do centro dela até essa interseção. Prontinho, ela copiou a minha circunferência e dessa forma eu encerrei meu desenho.